viva uma vida melhor e feliz, sim ou não? Você quer, sim ou não? Então entenda que desde a criação Deus se preocupou conosco, amém? Amigos, Deus quando criou o ser humano colocou ele num jardim. Quem está entendendo diga amém. Quem está aqui diga eu. Muito bem, veja bem, quando Deus criou o ser humano, Ele coloca ele no jardim e provém ele de tudo que é necessário para ele subsistir. Ok? Então, o homem, quando é criado, ele já tem tudo que é necessário para ele viver. Inclusive, a árvore que dava fruto para a vida eterna. Mas o homem, ao desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido, agora ele precisa de um cuidado maior ainda, porque ele, se não tiver sendo cuidado, ele tende a morrer muito mais rápido do que o tempo que é necessário, ok? Então na palestra de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você: quanto vale a sua saúde? Deixa eu perguntar aqui para o lado aqui, para o lado esquerdo aqui, quanto vale a saúde de vocês? Sim ou não? Tem preço, sim ou não? Desse lado aqui, a saúde de vocês tem preço? Sim ou não? Porque sem saúde a gente não consegue executar as coisas que a gente precisa, sim ou não? Sem saúde você não trabalha, sem saúde você não consegue alcançar os teus objetivos. E desde nossa existência, em todo o tempo, nós procuramos viver uma vida saudável. Amém, irmãos? Então preste atenção, porque tem gente que não presta atenção. Se você não prestar atenção, você vai sair daqui da mesma forma que entrou, sem esses conhecimentos aqui. Então veja bem, a saúde da gente é muito importante. É tão importante que existe alguns recursos naturais para que a gente mantenha a nossa saúde bem. E nós vamos ver aqui pelo menos 8 remédios naturais que ajudam na nossa saúde, ok? Primeiro nós vamos ver aqui a água. Precisamos de água, sim ou não? Sem água o ser humano morre, sem água as plantas morrem, sem água o planeta fica deserto, não tem vida, sim ou não? E o nosso corpo ele é composto basicamente de mais de 70% de água, irmãos. Então nós precisamos da água. Então beber água faz muito bem para hidratar o corpo. Ainda mais aqui no nossa região, onde é muita quentura, muito calor, sim ou não? Então constantemente a gente precisa fazer o uso da água. Então a água é um recurso natural para nós. Outro recurso natural que é muito importante para a nossa saúde, o ar puro. Sem ar o ser humano não vive, porque Deus se soprou o quê? O fôlego de vida em nós. Há quem diga que ao morrer, sempre o ser humano dá aquele último suspiro, ou seja, o último quantidade de fôlego que existe nele. Então nós precisamos de ar, mas o ar puro aqui é um ar que é bom para a nossa oxigenação do nosso corpo. Nós estamos vivendo hoje em um mundo que está sendo contaminado por vários tipos de efeitos aí que contaminam o ar, ok? Principalmente quando é no tempo da seca aqui, acho que fica quase insuportável respirar aqui na nossa cidade. Por quê? Por causa das queimadas, não é isso? Então o ar fica muito poluído, então nós precisamos de um ar puro para que nós possamos ficar bem, sim ou não? Então o ar puro também é um remédio natural. Terceiro, nós temos aqui exercício físico. O exercício físico, ele é perfeito, ele mantém o nosso corpo em total atividade. Se a gente não fazer exercício físico constantemente, corre risco de vocês ficar assim que nem eu, ó. Gordinho, buchudo, cheio de dor agora nas articulações, sabe? Mas eu procuro fazer exercício, só não faço mais do que eu precisaria fazer. Então, se você não quiser ficar assim que nem eu, gordinho, buchudo, então faça exercício. Senão daqui um dia tu também não consegue nem abaixar e nem consegue andar, porque a junta trava. Então fazer exercício, manter nossas articulações sempre boas, sim ou não? Então o exercício também é muito bom para nossa saúde. A luz solar é boa ou não é?
É boa ou não é? De que hora a que hora? A gente toma... Das 7 às 10? Há quem diga que das 10 horas aqui você tem que correr também, viu? Aqui em Porto Velho, né? Então é muito bom a gente tomar uma luzinha solar nesses horários, das 7 até as 9h30, 10 horas no máximo, dependendo de como está o clima, porque ela revitaliza, ela fortalece o nosso corpo, nos traz energia. Você vê que as plantas, elas precisam da luz do sol, sim ou não? Precisa. Se você vai plantar uma plantinha lá, sempre você vai calcular ali um local onde ela vai pegar luz, e não muita luz. Então a luz do sol é muito boa para a nossa saúde. Ela é boa para a nossa saúde, para todo ser vivente, ok, amigos? Vamos lá. Quinto, remédio natural que é bom para a nossa saúde, o repouso. Amigo, acho que um dos melhores remédios que tem natural é repousar, não é não? É muito bom dormir, sim ou não? Porque quando a gente não consegue dormir, você fica inquieto, você fica com um estado de espírito muito agitado, né? Uma inquietação, você não tem paciência para nada, além de fazer mal para o nosso corpo. Então o repouso, ele é muito bom, porque ele recompõe a nossa energia, ele também ajuda na digestão, uma série de coisas boas. Então nós precisamos repousar. Outra coisa que nós precisamos é ter o quê? Cuidado com a abstinência, amigos, ou seja, não nos prender com aquilo que nos causa esse sofrimento de abstinência, ok? Então, não fazer uso de alguns psicotrópicos ou com algum tipo de alimento que causa abstinência, não é bom, então tem que se abster dela, ok? Regime alimentar também é um ótimo exercício, né? Eu preciso muito me enquadrar nesse sistema aí, mas eu estou com um propósito agora nesse ano, se Deus quiser, dessa vez eu vou botar Deus no negócio, porque toda vez que eu quis fazer sozinho, do meu jeito, eu não consegui. Aí se eu botar o Papai do Céu no negócio, eu tenho que cumprir, né? É por isso que eu coloco aqui, em vez de falar logo 7, eu falo logo 8, porque se a gente colocar nossos projetos, nossos propósitos com Deus na frente, a gente precisa cumprir, sim ou não? E com certeza nós vamos alcançar. Então eu tenho alguns propósitos aqui. Eu quero fazer exercício, eu quero entrar nesse sistema aqui de regime alimentar. É lógico que eu vou ter que regularizar meu tempo de dormir, de acordar, ok? Então tudo isso é uma forma de disciplinar e é um remédio natural para a nossa saúde. Amém? Quem quer viver mais feliz e melhor, diga eu. Então nós temos aqui pelo menos esses remédios, e todos eles, amigos, nós precisamos ter uma confiança no nosso Deus. Por que a confiança em Deus é bom? Porque Deus se preocupa com cada um de nós. Amém? Olha só, no livro de João, capítulo 3, nós vamos ver aqui uma recomendação. Diz assim, atenção, irmãos. Diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Nós temos aqui uma recomendação do nosso irmão no livro de João, falando acerca do cuidado que nós temos que ter com a saúde, para que vá bem o quê? A nossa... Vem cá, veja bem aqui, irmão. Agora eu gostaria de chamar a tua atenção aqui para esse detalhe aqui, A palavra está dizendo aqui que nós temos que ter boa saúde para que vá bem a nossa alma. Nós aprendemos aqui que a alma somos quem? O que é uma alma? A alma é eu e você. Cada ser humano é uma alma, ok? Então quando o ser humano está doente, quer dizer que a alma, é claro, está doente. Então quando a palavra de Deus aqui, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, se o indivíduo está doente, se o indivíduo está de alguma forma viciado, o que está precisando ser restaurado é a alma, ok? Porque é a alma que absorve todos os sintomas, ok? Então a referência bíblica diz aqui, é um desejo de Deus que nós vamos bem e que as coisas, em todas as coisas, que tenhamos saúde, para que a nossa alma esteja bem. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29, diz assim, vamos lá.
Vamos lá, você que está com a Bíblia aí, vamos rapidinho. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: quem encontrou, diga amém. Amém. Perfeito. Posso ler? Então o texto do versículo 29 diz para nós da seguinte forma, ó: e Deus disse: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso lhe servirá de alimento para você. Ok? Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê o quê? E que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há o quê? Fruto que dê o quê? Ser-vos-á para essa palavra Deus falou para Adão, para o homem que ele criou. Ele nos deu toda a erva que dê semente, ele nos deu toda a árvore que dá fruto, o fruto da árvore, ok, que dê semente, isso será para nosso mantimento, ok? Você percebe aqui que o homem comia o quê? Apenas as ervas e as frutas, os cereais, não era isso? Ok? Vamos lá. Ó, se a base da alimentação do homem era praticamente de ervas, de cereais e de frutas, então podemos dizer mais ou menos quanto você acha que viviam os homens naquele tempo lá? Hein? A Bíblia conta aqui mais ou menos o número de tempo. E 100 e poucos anos? Eu digo para a senhora que tem gente que viveu mais do que isso. Então vamos ver, vai abrir a Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 5. Umas páginas para frente aí, ó. Nós vamos ver mais ou menos aqui, ó. Capítulo 5 de Gênesis. Pega a visão aí, seu Faustino. O tanto de tempo que os homens viviam, e eles se alimentavam apenas de ervas, cereais e frutas, ok? Todas essas que davam semente. Diz o texto assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano. À semelhança de Deus o fez, Deus o criou homem e mulher, e abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Então é a genealogia de Adão, ou seja, os descendentes de Adão, ou seja, ok? Aí ele fala: Adão viveu, 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Adão foi ter o primeiro filho, que idade? 130 anos, ok? Vamos lá. Com a idade de 130 anos, Abraão gerou um filho e deu o nome dele de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos. Ok? Aí, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão morreu com 930 anos. O que ele comia? Semente, ervas e os frutos, né? E os seus filhos. O primeiro filho dele foi Sete, ok? Aí Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhas e filhos. Esses homens iam ter filho lá depois dos 100 anos, meu irmão. É como se a gente estivesse chegando aqui na idade dos 18, né? Aí já começou a ter filho por aí, né? Esses homens chegavam aqui. Então eles viviam essa idade todinha aí. Olha o tempo de vida de Sete aqui, ó. E foram os dias de Sete, 912 anos. Ok? Então você vai pegar o capítulo 5 de Gênesis até o versículo de número 32, né? Mas eu vou ler aqui o versículo de número 25 que diz, ó: Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhas e filhos. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos. Quase 1000 anos, né? Você vê o tanto de tempo que esses homens viveram? E o que eles comiam? Sementes, ervas, cereais
e frutas, ok? Essa era a comida desses homens, eles eram todos vegetarianos, ok? Aí aconteceu o quê? No capítulo 7, do versículo 2, nós vamos ver Deus falando com Noé aqui, amigos. Essa geração adâmica todinha aí, cresceu e cresceu. Você vê que só Matusalém viveu 900 anos, né, irmão? 960 anos. Então, nesse tempo todinho, muitos filhos e outros filhos tiveram filhos e filhas. Está dizendo que eles tiveram filhos e filhas. Então, a terra já estava muito povoada. E o tempo é que a terra estando povoada, Deus viu a maldade do ser humano, que era tão grande, e ele resolveu fazer uma limpeza na terra. Mas ele fala com Noé, para Noé construir o quê? A arca. E Noé passa 120 anos construindo essa arca, ok? Nesse meio tempo, muitas pessoas não acreditaram que viria esse dilúvio, que Deus tinha falado. Então Noé constrói a arca, e quando está prestes, ou antes de acontecer o dilúvio, Deus manda que Noé leve para dentro da arca 2 casais de cada animal da terra, ok? Deus providenciou que esses animais fossem até Noé, mas ele deixou claro para ele: Noé, desses animais aí, ó, no capítulo 7, versículo de número 2, nós vamos Deus falar assim para Noé, ó: de todo animal puro, leve com você 7 pares. Dos animais puros, você vai entender o que é esse tipo de animal, o que é esses animais puros. Mas Deus mandou levar quantos animais? Não, veja bem, ele está dizendo aqui, ó: leve com você casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, ok? Ele está dizendo aqui, ó: de todo animal puro, leve com você 7 pares. Ou seja, do universo de animais que existia na terra, que Deus classificou como puros, ele pediu para ele levar 7 casais, não é isso? De cada animal. Por exemplo, o boi e a vaca, ele mandou ele levar 7 animais de cada boi e vaca, não é isso? Puro. Então tá, Deus mandou levar 7 casal de cada animal puro da face da terra. Essa classificação de puro e impuro é Deus que classifica, tá? Não foi o homem que classificou, não. Quem classificou foi Deus, entendeu? Aí ele vai dizer quais são os animais, disse para Noé quais são os animais, ok? Quais são os animais limpos, ou seja, puros, e os impuros, então? Então nós vamos lá para Levítico capítulo 11. Mas antes da gente ir para Levítico capítulo 11, o versículo aqui, ó, o versículo de número 7:2, no versículo de número 3, ele diz assim, ó: também das aves do céu leve 7 pares macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Ok? Deus mandou levar tanto dos animais terrestres quanto dos animais do ar, né? É claro que Deus os classificou e fez com que eles entrassem lá. Deus só mandou eles separar essa quantidade de animais. Então vamos ver aqui no livro de Levítico quais são esse tipo de animais puros aí e quais são os imundos. Aí nós vamos adiantar um pouquinho aí, depois de Êxodo nós temos Levítico, capítulo de número 11, está na página de número 102. Ó, quem achou, diga amém. Então tá, vamos lá. O Senhor falou para Moisés assim, ó: o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: diga aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Preste atenção aqui, irmãos, isso aqui é sério, tá? Isso tem a ver com o que Deus classificou e com aquilo que Ele determinou para nós. Quem está falando é Deus, e se é Deus nós precisamos atentar. Ele disse: Moisés, fale para o povo que de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2 e que ruminam, estes vocês podem comer. Ok, você sabe que animal que tem unha fendida é aquele que tem um cascozinho com a unha fendida, mas só que ele falou
todo animal que tem essa unha fendida é que rumina. Você sabe o que é ruminar? Você já viu o boi comendo capim? Como é que ele faz? Ele mastiga, remoe, suga e depois cospe, sim ou não? Então, você percebe, isso é ruminar, mastigar e mastigar, ok? Aí ele disse, mas dos que ruminam, ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. Aí ele fala, o camelo, que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para você. Aí ele fala, o arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, será impuro para você. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para você. Você sabe o que é uma lebre? O que é uma lebre? É o coelho, né? É toda espécie da família do coelho. Aí tem o preá, aí tem a cutia, tem a paca, tem o rato, tem o que mais? Tem uma série de animaizinhos que faz parte dessa família aí. São famílias dos roedores, ok? Eles têm unhas fendidas, mas eles não ruminam. E o Senhor disse que eles são impuros. Ele falou mais aqui, ó. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este será impuro para você. Não comam da sua carne e nem toquem no seu cadáver. Este animal serão impuro para vocês. Tá, vamos lá. Esses animais foram todos criados por Deus, sim ou não? São animais que povoaram a terra. Mas Deus, quando resolveu limpar a terra, Ele também salvou alguma espécie de animais, porque Ele queria dar continuidade na vida da terra. Tanto é que Noé e seus filhos, sua esposa e a sua esposa dos seus filhos, foram os únicos que foram salvos. Então, quando Noé, a arca da esses animais são soltos, eles vão para toda a parte da terra. E agora, veja bem, irmão, enquanto não houve dilúvio, o povo se alimentava basicamente de ervas, de frutas e frutos. Mas quando Noé entra na arca, que ele passa aquele tempo todo e agora não tem mais erva, não tem fruta, não tem mais semente, aí o que acontece? Noé passa a comer carne. E por isso que Deus falou, tu leva 7 pares de cada animal puro que você puder na arca, ok? E apenas um par de animal impuro, ok? Porque mais tarde Deus sabia que o homem ia se alimentar de carne, e se alimentando da carne, ele tinha que comer uma espécie de carne que não pudesse prejudicar ele também, ok? Porque a gente sabe, amigo, que tem muito tipo de animal que se come e outros não, sim ou não? E Deus classificou e mostrou para eles aqueles que eles poderiam comer e aqueles que não seria bom que eles comessem. Porque comendo esses tipos de animais aí, poderia prejudicar a saúde deles. Poderia trazer enfermidades que não dava para curar. Você sabe que tem muito tipo de comida aí, ou carne ou qualquer outra coisa, que é extremamente reimosa ou contagiosa para algumas pessoas, sim ou não? Sim, claro. Então Deus classificou isso. Então quando ele disse, olha Moisés, fala para o povo comer esse tipo de animal aqui, e esse outro animal aqui é bom que ele não coma, porque se comer, eles podem passar mal, eles podem morrer, eles podem contrair alguma doença, alguma verme desse animal, ok? Porque Deus classificou os animais, uns para cuidar da terra, outros para cuidar do mar, outros para limpar a terra, outros para limpar o mar, outros para limpar os rios, ok? Animais que têm um trabalho de limpeza. Então esse tipo de animal Deus classificou para que você não coma. Qual era a intenção de Deus? Que nós não adoeçamos, para que nós vivemos uma vida com mais saudável, com mais saúde. Quem entendeu, diga amém. Então Deus falou acerca desses animais e deixou bem claro também acerca do porco. O porco é um animal, assim, tem muita gente que cria com maior cuidado, com tranquilidade, mas tem muita gente que cria. Eu mesmo, quando morava no Maranhão lá, nossos porcos eram criados, era solto, meu irmão, e eu nem sabia de quem era quem, ok? Então, o animal que come de tudo e um pouco mais. Eu sempre comia porco, mas depois que eu entendi que esse animal não era muito saudável, eu realmente larguei e não senti mais falta. Não senti um pingo de falta. E se Deus está dizendo que ele não é bom para se comer, e eu fui pesquisar, por que não é então? Porque muita gente se pergunta, né? Então fui pesquisar lá, a gente percebe que a carne dele é uma carne extremamente cheia de parasitas,
que precisa ser muito bem assada, muito bem cozida para que possa ingerir. E tem uma verme lá, cara, que ela não morre tão fácil assim. E às vezes ela entra e se aloja, se hospeda na pessoa, e ela vai parar lá no cérebro, e estando lá não tem mais jeito para ninguém. Além de trazer aquela outra verme chamada taênia, vocês já viram falar? A tênia, que parece que tem quase 1 quilômetro dentro da gente, entre outras coisas, enfim. Então, o cuidado de Deus para conosco e com o seu povo. Nós não estamos falando aqui que se tu comer essa carne aqui, amigo, tu vai morrer de uma hora para outra, não. Não é isso, não. Não estou dizendo isso, porque senão já tinha morrido, muita gente já morreu. Ok? Não é isso, não. Mas Deus está dizendo que se você não comer, tu está evitando uma série de problemas para você. Além de que Deus considera esse animal, entre outros, abomináveis. Então é uma questão de fé, é uma questão de cuidado, é uma questão de bom senso, entre procurar agradar a Deus ou não, e também ter cuidado com a sua saúde, ok? Então Levítico 11 traz para nós todo esse contexto. Aí nós vamos ver aqui, ó, versículo de número 9, ele diz assim, ó: de todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todos os que têm barbatanas e escama nos mares e no rio, estes vocês podem comer. Quais são os animais que têm barbatana e escama? Pelo menos uma série de peixes aí que a gente conhece que tem escama, né? A jatuarana, a curimatá, a sardinha, né? O tambaquizão, que graças a Deus é fofo aqui na nossa cidade, né? E nós temos o Rio Madeira que tem um bocado de outros peixes aí também, meu amigo. Tu chegar ali, tu joga uma linha. Se tu jogar a linha bem ali na beira do Rio Madeira, sabe qual é o primeiro peixe que tu pega? Opa, o pirarucu é que pode mesmo. O pirarucuzão daquele lá, que tem carne do lado do vento, tem escama e tem barbatana, ok? Então pode, se a Bíblia está dizendo que pode, você pode comer, ok? Agora só que tem lá na beira do rio, se tu jogar o primeiro peixe que tu pega lá, se tu não pegar um candiru, tu vai pegar o quê? Um mandi, tu vai pegar um barbachata, tu vai pegar um bico de pato. São esses peixinhos que estão por ali, comendo o quê? O resto das coisas que os irmãos, que o pessoal joga ali, daqueles flutuantes, daqueles barcos, ou outras coisas. Fora o candiru que, meu irmão, se ele bater dentro de um, ele deixa só o buraco, não é não? Então são animais que estão ali para fazer a limpeza da terra. Ah, mas é gostoso uma moqueca de surubim. É, mas talvez você possa contrair uma coisa que tem nele lá que não faça bem para você. Ah, mas o meu tio come desde quando era criança, nunca ficou bom. Tudo bem. Eu não estou dizendo para ele que você vai adoecer, que tu vai morrer de uma hora para outra. Mas é bom evitar. Porque se eu posso comer um surubim, eu posso também deixar ele comer um tambaqui, que também é gostoso, né? Aí eu vou estar agradando a Deus e tendo um cuidado maior com a minha saúde. Lembrando que também quando tu for preparar o tambaqui lá, tenha cuidado no excesso de óleo, uma série de coisas, né? Para que você também, porque tudo em excesso faz mal, sim ou não? Então, muito bem. Então nós estamos vendo aqui, então dos peixes do mar ou dos rios, o Senhor falou que é para comer todos aqueles que têm escama e barbatanas, ok? Aí ele disse mais aqui, ó: porém de todos os que não têm barbatana nem escama nos mares e nos rios, todos os que se enxameiam nas águas, todos os ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para você. Vocês devem considerá-los uma abominação, não comam da sua carne, e abominem o cadáver desses animais. Todos os que nas águas não têm barbatanas ou escama, será abominação para vocês. Agora das aves, ele fala assim, ó: das aves, estas são, vocês abominarão, não se comerão, serão abominação: a águia, o urubu, a águia marinho, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo servo, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a canja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o macho, o mocho, o corvo, o marinho, e o ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Ok? Deus está falando que esses animais aí, essas aves aí, a gente não pode comer. Não é bom para nós, né? Uma vez, aqui em Porto Velho mesmo, eu matei uma garça de baladeira. Aí levei, eu fui comer essa bicha aqui. Cheguei lá que eu tirei as penas, a bicha essa estava só o palito. Mas o que tinha dentro dela? Um mussunzão desse tamanho aqui, ó. Aí eu falei, misericórdia, eu não comi não, né? Joguei lá fora. Primeiro que não tinha carne, só era osso. Segundo que a bicha tinha um mussunzão dentro dela que era maior do que ela. Quando eu tirei, eu falei, rapaz, como é que essa bicha engoliu isso? Né? Matei, ela estava lá em cima do pé como é que é, de castanheira ali, onde na Campos Sales tinha a fazenda do finado Zeca Gordo, lá, não sei se vocês conheciam, né? Que hoje lá só está prédio, lá só tem condomínio.
Então lá eu matei a bichinha lá, isso em 80 e cacetada por aí. Então assim, amigos, então esses animais não é bom para nós. Mas por que não é? Porque Deus sabe, foi Ele que criou. Ele sabe o que é bom. Se Ele sabe que Ele conhece você, criou você, Ele sabe o que é bom para você. Então são tipos de animais que a gente não pode comer, ok, amigos? Ó, a carne do porco, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. A carne do porco é rica em colesterol, triquinose, tênia e solitária. Pensa numa carne. Ah, meu irmão, mas pensa quando ela está lá na churrasqueira, chega, derrete, onde a pingo dela cai, o fogo levanta, né? Para tu ver que até a banha pega fogo, né? Se tu jogar uma banha de porco em cima de um peão e jogar um palito de fósforo, ele fica só o papilinho lá, ok? Então a carne do porco parece bonitinho, né? Branquinho, né? Mas o bicho lá, se tu jogar qualquer coisa lá dentro, pedaço de carne, de gente, qualquer coisa, ele come tudo. Falo porque eu criei porco, cuidei de porco lá no centro de recuperação, eu cuidava do porco lá no chiqueiro lá, ok? Então tá, ele é rico em colesterol, altamente rico em colesterol. O colesterol é o quê? É excesso de quê? De quê? É gordura, né? No sangue da pessoa, né? Ok? Triquinose é, sei lá, é uma espécie de uma doença que dá na pessoa também. E tem a tênia, que é solitária, né? Eu vou pesquisar de novo triquinose e vou dizer para vocês, é que eu esqueci, ok? Vamos lá. O que vai acontecer se conscientemente comer a carne do porco? Ah, aí a palavra de Deus está falando, né? Está falando aqui, se comer o quê? Conscientemente, sabendo que Deus disse que não é bom comer, mas a gente pega e, quer saber, eu é comer. Então tá, a Bíblia fala em Isaías capítulo 66. Aí é uma profecia acerca da destruição que virá sobre todos, inclusive quem se mantém nesse contexto aqui, ok? Isaías capítulo 66. Nós vamos ver aqui uma profecia de Isaías acerca da destruição que Deus virá trazer sobre todo o mal, toda a impiedade, e está aí concentrado também os que vivem uma vida consciente de fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Mas Deus vai trazer a juízo isso aqui, viu, irmão? Quer dizer que se tu comeu carne do porco hoje, amanhã tu está morto? Não. Está dizendo que se tu viver uma vida assim, né, comendo essas coisas que Deus disse que não é para comer, Deus vai trazer juízo também, essa atitude sua. Quem entendeu, diga amém. Estou dizendo que se tu comer um porco hoje, amanhã tu está condenado, tu vai morrer, não. Estou falando que quando Deus for destruir o mal, toda a iniquidade, todo o pecado, essa prática também vai ser considerada. Diz assim, ó, capítulo 66, versículo 15, diz assim, ó. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e o seu carro de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Essa profecia aqui, que Isaías está falando aqui, é quando Deus vir julgar o mal na terra, ok? Ele vai vir com fogo consumidor, ele vai vir com seus cavalos, ele vai vir destruindo tudo, ok? Aí ele diz mais assim, ó, o Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após as deusas que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Essa previsão aqui é quando Deus vir, que Ele vai destruir todos aqueles que se sacrificam, que comem essas coisas sacrificadas, que se dão a fazer essa adoração a esses outros deuses aí, junto quando Ele vir com fogo, que come carne de porco, que come rato. E quando a gente fala rato, não estamos falando apenas desse que você vê nos esgotos ou no teto das casas, não. Nós estamos falando de toda a família dos roedores, rato, coelho, paca, cutia, lebre, preá, todos esses animaizinhos aí, que são da família dos roedores, ok? Então, Deus os destruirá no dia do juízo. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem a carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor.
Essa abominação aqui, ó, tem a ver também com as outras espécies que Deus disse que não é para comer. Amém, irmão? Então isso aqui é para a gente considerar, irmão. É para a gente considerar. Vamos lá. Não comer também o quê? Alguém já comeu sangue aqui? Ah, sim. Você já comeu uma galinha gabidela? Você já comeu um pato no molho pardo? Então é sangue, feito no sangue. Ah, meu irmão, lá no Maranhão, a minha família... Carne mal passada também corre sangue. Muito bem. É boi, mas tem sangue. Então não é bom comer ela com sangue, sim ou não? Por que não é bom comer o sangue? Vamos lá, Levítico 17, 14. Volta aí para o Levítico. Levítico 17, 14. Quem achou, diga amém. Está na página 110. Levítico 17, 14. Olha por que aqui não é bom comer o sangue. A Bíblia diz, ó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito que de nenhuma carne, que não comam sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Ah, tu vai na churrascaria, lá vem um garçom lá com aquela travessa de carne, chega pingando aquele sangue ali, ó. Essa aí tu diz para ele deixar passar batido. Diga, traga para mim uma bem passada. Aí você come, tá tudo certo. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Sangue é vida, é por isso que as pessoas doam sangue aí, viu, irmão? Mas tem gente que diz que não é bom doar sangue não, porque senão é pecado. A Bíblia não está dizendo isso aí não. Ela está dizendo que a vida de toda a carne é o seu sangue. Então Deus promove o quê? A vida, não a morte, sim ou não? Então vamos lá. Então nós vemos aqui que não se pode comer o porco, não pode comer a lebre, esse tipo de outros animais, e muito menos comer o sangue. Ok? Outra coisa, irmão. Nós estamos falando da nossa saúde, né? Nós vimos aqui de alimento, nós vamos também para a parte física, ó. Não use drogas. Ah, eu sei muito bem disso, ó. Viu? Veja bem, capítulo 23 de Provérbios. Vamos lá. As pessoas pensam que a Bíblia não tem assunto para tudo, mas tem. A Bíblia fala de tudo. Capítulo de 23 de Provérbios. Página de número 610. Versículo 31, está na página 611. Ok? Olha só. Quando a gente fala de droga, a gente não está falando só da maconha, da cocaína, dessas drogas químicas sintéticas também não. Nós estamos falando de tudo que faz mal para o nosso corpo, que tira a nossa sobriedade, que tira a nossa lucidez, que tira nosso estado de compreensão, ok? Veja bem, Provérbio fala assim, versículo 31, ó. Não olhe para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandecer no copo e desce suavemente. Quando dá sexta-feira a galera diz logo assim, sextou, né? Aí já pensa lá naquela cervejinha assim, espumando, e ela diz que chega, ela desce suave, né? Então o provérbio está dizendo assim, ó, não olhe para essas coisas como se ela fosse altamente atraente e desce suave. Ele faz uma referência do vinho, mas você pode colocar também nesse contexto. Ele diz, olha, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim, olha só, tanto faz o vinho, quanto a pinga, quanto a cerveja, quanto o uísque, tanto faz. Ele diz assim, ó, pois no fim morderá como uma cobra e picará como uma víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração os levará a dizer coisa perversa. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Todo dia a gente está vendo isso aí, né? Cara muito doido no meio da rua, parece que ele está no mastro do navio, né? Para lá, para cá,
aí ele cai no chão, se arrebenta, levanta, aí é como se ele tivesse pegado uma surra de pau, e ele ainda diz assim, não doeu nada. Aí ele desperta um pouquinho, no outro dia ele volta a beber. Sabe por quê? Porque ele está viciado, ele está dominado. É por isso que diz, não use. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2:15. Hebreus 2:15, está na página 1130, lá no Novo Testamento. Eu vou ler aqui para vocês prestem atenção, enquanto alguns procuram, eu vou ler. Diz assim, ó, 2:15, diz assim, ó: e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, e livrastes todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso aqui é o autor falando de a única solução para nos livrar do vício, do pavor da morte, que é um estado de escravidão. Somente Jesus pode nos livrar do pavor da morte e da escravidão que está por toda a vida. Se Jesus não tiver, meu amigo, o ser humano fica sujeito a isso aí, morre desse jeito aí. Quantos amigos meus que eu conheço dentro de centro de recuperação, que eu vejo na rua, estão lá morrendo, e outros que já foram. Eu dou graças a Deus que Jesus entrou na minha vida e me tirou dessa escravidão e desse pavor da morte aí, de viver dessa forma. Então, a bebida, as drogas, tudo causa isso no indivíduo. Nós estamos falando de saúde, amigos. Deus se preocupa conosco e Ele fala conosco. 1 Coríntios capítulo 3, 7. Você vai voltar um pouquinho aqui, ó, e você vai ver aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 7. Vai dizer assim para nós, ó. Diz assim, ó: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ah, é 17, né? Obrigado. Vamos lá, versículo 17. Eu já ia dizer, rapaz, isso aqui está meio por fora. Vamos lá. Versículo 17 diz assim, ó: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, o que é o santuário de Deus? O que é o santuário de Deus aqui, meninas? É o quê? O corpo de quem? O corpo de cada pessoa, individualmente. É o corpo, mas individualmente de cada pessoa, né, meninos? Aí a Bíblia diz assim, ó: se alguém destruir o corpo, Deus vai fazer o quê? Vocês estão vendo aí no texto? Olha o que está dizendo o texto, ó: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado. Então, você é o santuário, sim ou não? E esse santuário é de quem? E Deus vai destruir aquele que destruiu o seu? E como é que a gente destrói nosso santuário, irmão? Comendo as coisas que Deus disse que não é para comer, ingerindo aquilo que nos faz mal, metendo tudo que não presta dentro do nosso corpo, e por causa disso nosso corpo morre, deteriora, padece. Aí o que acontece? Deus vai destruir, porque quem nos deu a vida foi Deus. Mas Ele nos deu para quê? Para administrar, para cuidar, para viver bem. Aí Ele faz as recomendações para que você viva bem. Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é o quê? Sagrado. Aí a gente está enfiando meio mundo de abominação naquilo que é sagrado. Deus vai destruir. Ok? Isso é a palavra de Deus que está dizendo. O corpo pertence a Deus. Você vai voltar na outra página aí, ó, no versículo de número, no capítulo 6, aí um pouquinho mais, voltar não, adiantar, no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, ó:
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e vocês não pertencem a vocês mesmos? Vou fazer a pergunta novamente. Paulo está dizendo aqui, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Você acha que eu sou dono de mim? E que você é dono de você? E que você pode fazer o que quiser do seu corpo, porque é seu? Paulo está dizendo aqui que, primeiro, o corpo, ele é morada do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não habita em mim, então? Porque você não mantém o seu corpo da forma como ele precisa para habitar. Por quê? Porque está cheio daquilo que não deve, está consumindo o que não deve, ok? Está vivendo uma vida que não agrada a Deus e, portanto, o Espírito Santo não está. Aí ele diz, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como é que eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Abstendo daquilo que não é saudável, não ingerindo aquilo que não presta e procurando manter a minha mente saudável para poder receber o Espírito Santo em mim. A gente sabe que o nosso corpo é sagrado, porque o Espírito Santo não habita naquilo que é sagrado, porque ele é santo, não é isso? Então, irmão, é um cuidado. A Bíblia nos mostra como ter cuidado. Entendeu? Abster-se de alimentação que não é boa para a saúde, isso não é tão difícil não, porque tem muitas outras coisas boas para comer. Mas quanto à questão do vício, aí é algo muito mais difícil, ok? Eu confesso para vocês que depois que eu parei de usar droga, meu irmão, eu entrei num regime alimentar, numa questão de comida muito, muito forte. Eu já tinha essa tendência de engordar, porque minha família toda, lá maranhense, lá são uns baixinhos, tudo gordinho, buchudinho. Aí eu vim também nesse embalo. Mas está me fazendo mal, então o que eu vou fazer? Vou correr atrás de melhorar, sim ou não? Eu já não como algumas coisas, então eu preciso me adequar. Eu estou falando isso porque eu estou falando para vocês que ninguém é perfeito não, todo mundo é, irmão, mas nós precisamos nos adequar, sim ou não? Para que a gente possa viver mais feliz e melhor. Olha só, se comer ou beber o que for, para a glória de Deus, se comer e beber que for para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver aí, ó, na página da frente, está dizendo no capítulo 10 assim, ó, versículo de número 31, diz assim, ó: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o que eu vou comer agora, eu vou ver se isso vai glorificar a Deus. Então, se isso aqui não vai glorificar a Deus, então eu não vou comer. Se eu vou para uma festa na casa de um amigo meu, de um parente meu, lá está fazendo aniversário da sobrinha, da pequenininha, mas lá tem um grupo de pessoas que bebe e come de qualquer coisa, eu não vou comer e nem vou beber, porque esse tipo de coisa aí não vai glorificar a Deus. Isso não quer dizer que você não pode ir. Você pode ir sim, é sua família, só que você também não vai agir da mesma forma. Trate todo mundo bem, receba todo mundo bem, coma aquilo que é saudável para você, que está dentro de um contexto que faz bem, mas aquilo que não te pertence, fica tranquilo, seja educado e fique tranquilo. Só não pode esnobar as pessoas, sim ou não? Tratar todo mundo com cuidado, porque a Bíblia diz, ó: quer coma, quer beba, faça para a glória de Deus. Aí o nosso Senhor que está no céu, Ele sabe da tua intenção, do teu coração, Ele vai te abençoar, meu irmão. E esse jovem bonito aí, quem é? Visita? É você mesmo, bonitão aí. Ficou todo encabulado. Seja bem-vindo, viu, meu filho? Deus te abençoe. Então, se comer ou beber, faça para a glória de Deus, como diz a palavra aqui. Amém? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga eu.
Sério que vocês? Então eu fico feliz. Porque vocês perceberam aqui, irmão, que em nenhum momento... Tudo bem, isso é importante. Corajoso é assim mesmo. Porque eu vou ter a oportunidade de ir lá na casa dele e tirar as dúvidas dele. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Deus se preocupa com a nossa saúde, porque Ele nos criou. Ele sabe que nós estamos vivendo em um mundo cheio de contaminação, cheio de proposta, cheio de possibilidade. Mas você é uma pessoa consciente, gente. Nós não somos pessoas racionais. A gente sabe o que faz mal e o que não faz mal. É como se eu chegar na mesa e tem lá um copo d'água e tem lá um copo dizendo veneno. Eu vou tomar o que dali? Vou tomar água, não vou tomar o veneno. Então a gente sabe a diferença entre uma coisa e outra. Mas se tu botar lá 2 copos d'água lá, um com veneno, outro sem veneno, se chegar um animal, ele vai tomar, tanto faz se ele tomar o veneno ou não, ele não sabe, sim ou não? Mas você sabe. Então Deus sabe que nós temos essa capacidade de racionalizar as coisas. Então é um estado de consciência. Se você quer viver uma vida para agradar a Deus, procure obedecer a Deus. Se você vê e presta atenção o que está acontecendo, gente, tem pessoas aí, ó, muitos e muitos relatos de pessoas que comeram esse tipo de comida aí, carne de porco, outras coisas, e essas pessoas tiveram problemas terríveis na vida delas, ok? Então assim, se a Bíblia está recomendando, é porque Deus quer que você viva mais e com saúde, e não é difícil não, irmão. Eu sei que não é fácil para alguns, mas eu estou desde esse tempo todo, já comi, nunca me fez mal. Tudo bem. Não estou dizendo que você vai morrer daqui para amanhã, eu desejo isso para você, não. Eu estou dizendo de uma forma que você agrade. A Bíblia diz, ó, se você for comer ou beber, faça para agradar a Deus. Amém? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Peço oração em favor da minha esposa, que está com cisto sebáceo aqui atrás da orelha. O bicho está grandão assim. A gente já foi no médico, mas é misericórdia. Você depender do SUS é difícil. Se não for Jesus, amigos. Então nós tivemos até agora, lá não deu certo, deram lá uma classificação azul para ela lá, mas toda hora estava chegando criança e velho. Sempre essas pessoas vão ter prioridade. Nós ia cozinhar um galo lá que eu vou te falar, viu, meu? Devia ter pelo menos uns 200 anos e essa carne não amolecia. Ok? Então eu quero agradecer a Deus por vocês estarem aqui. Amanhã nós vamos ter outra palestra abençoada. Nós estamos se aproximando do final dessa série aqui, O Conflito. Então nós vamos sortear as coisas para vocês e nós vamos fazer uma festa com vocês aqui, amém? Então não desanime, continue estudando, não se preocupe, Deus está olhando para a fé de cada um de vocês e Ele quer o melhor de vocês. Então nesse momento, você que entendeu e quer agradar a Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé. Aquele que entendeu e quer agradar a Deus, por favor. Eu vou fazer uma oração pela vida de vocês. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez eu te agradeço por sua bondade. Obrigado pela vida dos meus amigos que aqui estão. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não é difícil. Está lá escrito, está dizendo, Senhor, aquilo que é importante. Nós aprendemos aqui que o nosso corpo é sagrado, ele é o templo do Espírito Santo e o Senhor vai requerer de nós o cuidado com o corpo. É por isso que o Senhor nos orienta na tua palavra como devemos proceder no cuidado. Vimos aqui que olhar para o vinho, quando ele se mostra vermelho e atraente, é muito perigoso, pois ele pode morder como a cobra, como o basilisco. Nós vimos aqui também, Senhor, que se alimentar dessas carnes que o Senhor julgou impura, também pode prejudicar o nosso corpo, e o Senhor vai trazer a juízo toda a obra consciente que for feita. Senhor, nós aprendemos aqui que tudo que formos fazer, podemos fazer para agradar a Ti, para glorificar o Teu nome. Abençoa estas famílias, abençoe nossos amigos da nossa igreja e todos que aqui estão presentes em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora eu vou sortear os brindes para